Bom, eu estou muito contente, muito gratificado de dar esse depoimento como parte das atividades da Academia Paulista de Psicologia, que muito me honra ser membro dessa academia e de ocupar a cadeira 19, que é a cadeira que tem por patrono Pedro de Alcântara Machado, um maravilhoso pediatra, e que também tem o meu sucessor, que é o meu amigo pessoal e muito querido professor Ain Grunspo. Então eu vou... não é sempre que eu olho para trás para ver a minha vida. Geralmente eu estou muito interessado em ver o que tem que ser feito no momento. Mas olhando para trás, inclusive para dar um depoimento, te dá uma noção da continuidade do que você fez durante o tempo todo. E essa continuidade, para mim, ela é dupla. De um lado, é a ideia de que é fascinante o comportamento. É fascinante se interessar pelo comportamento. E de outro, uma coisa que tem marcado a minha carreira é a ideia de que há uma continuidade entre o comportamento animal e o comportamento humano. Eu não vejo esses setores como separados, como dicotômicos, mas ao contrário, eu acho que há um benefício muito grande é a gente considerá-los como um todo, né? Sou um psicólogo de pesquisa, tenho trabalhado em pesquisa, e a parte de clínica psicológica ficou por conta da minha filha, Liades Gabay, que é uma excelente psicóloga e que trabalha também com deficientes, né? E a parte de talento literário ficou para outra filha, que se chama Tatiana Hades, que é uma escritora e uma dramaturga. Então, com isso eu me completo e posso falar do meu tema diretamente. Eu nasci no Cairo, Egito, há alguns anos atrás, e lá eu fiz o ensino francês, o Lycée Français du Caire, né? Eu tive toda a minhas primeiras letras lá. E uma coisa que eu lembro que é importante de eu mencionar aqui nesse contexto é que um dia eu tinha uns 13 anos de idade. Um amigo meu me deu de presente um livro de um naturalista francês chamado Fabre. E o livro era A Vida das Aranhas, La Vie des Araignées. Ele devia saber do meu gosto. Então eu me lembro, assim, em Alexandria, olhando para uma aranha que eu descobri, uma aranha de teia maravilhosa, e fazendo observações com essa idade, já tomando notas, sem me dar conta de que isso seria alguma coisa que viria a ser importante na minha vida. Então eu, com 15 anos, eu venho ao Brasil e me apaixono por esse país. Até agora eu estou mais do que apaixonado por esse país, né? E continuei no Liceu Pasteur, e eu tive um excelente último ano do Liceu Pasteur, que é a classe de filosofia, que era com uma professora chamada professora Josette Balzat, que era fantástica. E tínhamos 4 temas de filosofia que ela abordava, né? A metafísica, a moral, a lógica e a psicologia. E tinha a psicologia ali, e aí é que eu fiquei um pouco mordido pelo assunto. E eu me lembro que naquela época, já nos idos de 1960, coisas desse tipo, eu até nem quero dizer, nós fundamos uma sociedade científica entre colegas e amigos, né? E me deram um tema para escolher, eu falei da evolução do ser humano, eu já era darwinista naquela época, né? Então, agora, no momento de escolher a minha carreira, é que aí eu tive um pouco de dúvida, porque eu estava entre a psicologia e a biologia. Então, talvez essas duas coisas, essas duas correntes tenham me acompanhado o tempo todo, mas eu consegui juntá-las, e uma parte da mensagem que eu quero transmitir é que é perfeitamente possível integrar a psicologia dentro de um contexto biológico. Então, eu fiz meu vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1960. Era um curso novo, curso de psicologia, só tinha 3 turmas. Era meio esquisito ser aluno de psicologia,
Hoje em dia todo mundo é psicólogo, todo mundo tem um parente psicólogo, mas era meio esquisito, né? Então foi um curso muito rico, né? Quer dizer, a velha Maria Antônia era como se fosse um templo do saber quando a gente entrava. E eu me lembro, em particular, das muitas coisas que aconteceram lá, que eu aprendi, inclusive do contato com colegas queridos como a Maria Helena Souza Pato, né, e Fúvia Rosenberg e outros, né. Eram os cursos da área de experimental, e um dos cursos que me marcou bastante foi dado pelo professor Walter Hugo de Andrade Cunha, que foi meu colega e é meu amigo até hoje. E era um curso sobre psicologia comparativa e animal, exatamente aquele assunto. Eu me lembro que a ideia de instinto me pegou, certo? Como é que o comportamento é gerenciado por aspectos que são, vamos dizer, prontos no indivíduo, que pedem pouco tempo para ficarem prontos no indivíduo. Então isso me marcou bastante. O Walter e o professor Arno Engelmann e eu, já como aluno de graduação, nós tínhamos reuniões à noite no laboratório que ficava na Alameda Glett, e a gente discutia um livro recente que era do Miller, Galanter e Pribram. Era um livro que já colocava a abordagem cognitiva. Então, em toda a minha carreira, o cognitivo e o comportamento em termos comparativos, dentro de uma perspectiva darwiniana, me acompanham, né? No final do curso, eu e alguns alunos, Fernando Leite Ribeiro, Alcides Gadotti e Katsumasa Oshino, nós montamos um experimento por conta própria, né? Nós montamos um experimento para verificar ideias cognitivistas de Tolman, do psicólogo Tolman. A ideia cognitivista é sempre pensar que existe uma computação dentro da cabeça do animal. Montamos o equipamento, não chegamos a executar o experimento, mas ele era muito bonito e vale a pena ser feito. Aí fui contratado pela cadeira de Psicologia Social e Experimental, cuja chefe era a dona Anita Castilho e Marcondes Cabral. E ela me contratou quando eu estava ainda cursando o último ano do curso, de tal maneira que eu dei aula para os meus colegas, né, e fiquei sempre por lá, né, fiquei sempre na USP, sou uspiano. E o meu primeiro assunto de pesquisa era comportamento exploratório. Por volta de 1963, eu encontro um livro de um famoso psicólogo americano chamado Daniel Berline, que era sobre comportamento exploratório, e me encantou, aquilo me encantou demais. Fiquei lendo tudo o que eu podia e fiz uma série de experimentos com ser humano sobre comportamento exploratório e também com animal. Então eu li tudo o que eu podia ler sobre comportamento exploratório e foi o início da minha carreira de pesquisador. Assim, eu fiz experimentos com seres humanos, porque o comportamento exploratório é a curiosidade, o que te leva a olhar alguma coisa que é um pouco diferente do que você sabe, né? E o que me espantou é que o rato branco de laboratório também era um animal exploratório. Então eu construí um laboratório, era na Alameda Glett, por volta do começo da década de 60, né? Não, desculpe, final da década de 60. Então eu construí um laboratório, construí os equipamentos e fiquei estudando o comportamento exploratório do rato. Me espantou. E por que me espantava? Porque naquela época se achava que os animais, os seres humanos, só agissem em função de motivos muito fortes. Sexo, dor, etc. E ali não, era um motivo de conhecer o ambiente. Certo? Então, meu primeiro artigo sobre isso saiu na Revista Brasileira de Psicologia, meu primeiríssimo artigo, chamado Comportamento Exploratório, em 1965. Então, uma beleza. Depois eu fiz muitos outros, e eu tive um aluno ilustre de mestrado que trabalhou com comportamento exploratório, e é o professor Lino de Macedo, que também é acadêmico. Então é ótimo lembrar essa parceria com ele, foram várias, né?
Então, eu trabalhei com comportamento exploratório. Minha tese de mestrado foi sobre memória humana. Certo? Sempre, memória também me preocupou o tempo todo. Certo? E um dia aparece o meu professor, o meu colega Walter Cunha, com uma aranha de teia, que eu me lembro numa caixa de papelão. Certo? Ele me trouxe uma aranha cujo nome científico é Argiope argentata. É a mais linda das aranhas. Tá? Então ele me trouxe essa aranha, eu levei para casa, botei num ambiente legal e fiquei observando. Então me cativou a complexidade do comportamento que era possível você encontrar num animal tão pequeno, tão simples aparentemente. Porque naquela época pensava-se que as aranhas fossem o modelo do instinto, o modelo da máquina, que não tem nenhum tipo de cognição, nenhum tipo de mente. Né? E eu fui descobrindo uma coisa que me espantou, que era que essas aranhas tinham memória. Então eu comecei numa época em que aquilo não se estudava, fui bastante pioneiro. Né? Aliás, eu me lanço em coisas sem pensar. Depois eu percebo que elas são pioneiras. E fui estudando a memória da aranha, certo? E apresentei trabalhos em congressos internacionais sobre isso. Hoje em dia sabe-se muito bem que ela tem memória. É mais do que claro que ela tem memória, certo? Eu estou fazendo um trabalho agora, atualmente, com uma aluna chamada Vanessa Gonçalves e com um ex-aluno meu, Hilton Japiaçu. Nós estamos fazendo um estudo sobre várias espécies de aranhas, fazendo a filogenia, isto é, a evolução da memória. E há um problema que eu tenho que dizer aqui, a aluna trabalhava no Instituto Butantan, teve todos os registros dela queimados e 50 animais vivos foram perdidos nessa brincadeira de incêndio, mas estamos animados do mesmo jeito e a tese vai sair, e é um tema interessante. Estudei com aranhas outras coisas fantásticas, como é que elas constroem essa teia tão magnífica, né, tão perfeita, que até Aristóteles ficava espantado com isso. E, de novo, eu mostro que há flexibilidade no padrão de comportamento. Então, sempre atrás da ideia de que existe flexibilidade no comportamento, e inclusive de aranhas. Então, evidentemente que eu dei aulas o tempo todo de comportamento animal, certo? É interessante um instituto de psicologia abrigar quem se interessa até por comportamento animal ou por comportamento numa visão biológica. Né? Eu acho que eu tenho uma dívida para com o instituto por conta dessa compreensão. Né? Mas é evidente que na psicologia você tem que falar de seres humanos. Né? Então uma das coisas que eu ensinei ao longo dos anos, primeiro sozinho, depois com Emma Ota, que foi minha estudante, depois com Eduardo Ottoni, que também foi meu estudante, e nós formamos agora um conjunto de 3 professores que dão uma matéria chamada Motivação e Emoção. E damos essa matéria desde uma época em que aquilo não era parte normal dos currículos de psicologia. Então, de novo, talvez o caráter pioneiro, corajoso de dar essa matéria. Nessa matéria, a gente abordava vários aspectos comportamentais, desde agressão, comportamento exploratório, curiosidade, sexo, amor, etc. e tal. Era parte da nossa mensagem. E até hoje nós damos esse curso com a gente sente que ele traz uma mensagem importante para os alunos, inclusive a ideia de que o comportamento humano não está totalmente separado da sua base, vamos dizer, evolutiva. Então, nesse curso de motivação e emoção, tivemos a oportunidade de gerar assuntos de pesquisa ao longo dos anos. Às vezes, dando um trabalho prático para o aluno, aquilo virava uma tese de mestrado, era apresentado em congresso, um número muito grande de trabalhos nasceram desse curso centrado em motivação e emoção. Uma das coisas que eu fiz a partir desse interesse foi uma pesquisa sobre a expressão facial das pessoas. E fiz várias pesquisas a respeito disso. Uma delas foi feita em colaboração com
um colega da Universidade de Paris 13, na França, que foi a diferença entre expressões faciais femininas e masculinas, uma coisa bastante interessante. Outro assunto que nos mobilizou, desde o começo, foi a etologia humana, certo? Então, desde muito cedo, quem trabalha com comportamento animal jamais fica só no comportamento animal, ele busca extrapolar o que se ganha de observar animais para o comportamento do ser humano, certo? Nós não estamos muito de acordo em traçar uma linha divisória, uma dicotomia entre comportamento humano e comportamento animal. Então, uma das coisas que aconteceu muito interessante é que em 1973, o Walter Cunha, a Fernando Leite Ribeiro e eu propomos um curso novo que se chamava Etologia Humana, certo? Então, a gente começou ali muito, sem saber muito, porque a área também não estava muito estruturada, né? Então, isso cresceu demais essa área de se interessar pelo comportamento humano, vendo como os princípios gerais evolutivos se aplicam a ele, tem crescido demais. Então, tenho muita satisfação de ter feito parte de um grupo de pesquisa, de um grupo de trabalho da ANPEP, que é a organização da pós-graduação e da pesquisa em psicologia. Foi em 2004, em Aracruz, no Espírito Santo, nós fomos a primeira reunião de um grupo que estudava psicologia evolucionista. Bem a ideia de que é possível um olhar biológico para o comportamento. E eu vou participar daqui 2 semanas desse mesmo grupo, dessa mesma reunião, onde a gente continua refletindo sobre essa questão. E ela é bastante desenvolvida no Brasil, certo? Nessa transição entre o domínio do comportamento animal e o domínio do comportamento humano, é evidente que você não quer reduzir o comportamento humano ao animal, é evidente, ao contrário. E um caso muito interessante é de uma pesquisa que uma doutoranda minha, Paula Friuli, fez sobre reconciliação em crianças pequenas. Como é que as crianças se reconciliam? E eu conheci um artigo sobre como os chimpanzés se reconciliam. E eu fiquei impressionado. E quando a Paula me procurou para um doutorado, eu disse, olha, por que você não vê reconciliação em crianças? E praticamente não tinha nada sobre reconciliação em crianças. Então nós nos inspiramos da ideia de que existe reconciliação num grupo social e a gente foi procurar nas crianças e foi muito lindo. Inclusive porque você via formas de reconciliação muito parecidas com as do primata, do chimpanzé, do primata não humano, e outras que já mostravam a influência da cultura. Certo? Então você percebe que a cultura não está separada da sua base biológica, mas ela nasce dentro dela. Certo? Então isso foi uma ideia de como a gente pode conciliar essas duas perspectivas. Certo? É uma nova epistemologia da psicologia que eu acho importante. Certo? Eu me dediquei muito, por conta desse interesse por animais, eu me dediquei a outros aspectos, vamos dizer, mais sociais disto. Por exemplo, criei uma comissão de ética em pesquisa com animais. Certo? Hoje em dia mudou a atitude em relação aos animais. E o fato de você vê-los como parte de um esquema evolutivo com o ser humano te leva a ter mais consideração para com eles. Entende? Então já criei uma comissão de ética. Eu achei que ia ser muito problemática, porque é delicado o assunto, mas tem funcionado muito bem. Certo? Fizemos um seminário público na Livraria Cultura há poucas semanas, chamado Evolução da Consciência e Direito Animal. Então são assuntos que a gente toca. Uma vez veio ao meu laboratório uma estudante chamada Cristiane Pisuto, e ela estava cuidando de um gorila chamado Virgulino, no Zoológico de São Paulo. E aí eu entrei no assunto, que é o assunto do bem-estar animal. Certo? Então a gente não pode ficar só na pesquisa básica, a gente precisa usar o conhecimento que a gente tem em termos aplicados e de bem-estar. Né? Então eu estou no meio de um grupo que trabalha por enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental
significa a maneira de você planejar ambientes para que o animal cativo, o animal que deveria viver na floresta ou na mata, possa ter um mínimo de bem-estar em companhia dentro da sociedade humana. Então a gente tem trabalhado muito, estamos em contato com uma organização internacional, fizemos congressos disto. Então isso me parece um ponto importante. Como diretor do Instituto de Estudos Avançados, que é um cargo, uma nova aventura que me ocorre agora. Se eu tivesse que falar, falava mais do que tudo que a gente já disse, mas de qualquer maneira a gente estuda também a questão das políticas públicas em relação a animais, em relação à conservação da vida, em relação à biodiversidade. Então tudo isso é muito importante e não é absolutamente separado da parte de pesquisa básica que a gente tem, certo? Então, o que eu estou fazendo agora, vou falar muito rapidamente, só para também mostrar alguns temas. Eu estou trabalhando em comunicação animal e comunicação animal-ser humano. Nós temos um foco de pesquisa com primatas, que, em particular o muriqui, que é um grande macaco da nossa Mata Atlântica. E nós estamos trabalhando com Francisco Dionísio Cardoso Mendes, vulgo Dida, que é o meu ex-doutorando, e um professor belga que chama Didier Demoulin, que é um linguista. E nós estamos encontrando nas vocalizações dos muriquis estruturas que lembram a recursão, que é um processo linguístico presente na fala humana, e prosódia, que também é um processo linguístico que existe na fala humana. Nós temos trabalhado com cães, há 2 semanas atrás fomos assim, vistos pelo Globo Repórter, mostrando um pouco o nosso trabalho. Inclusive, eu acho que a divulgação do trabalho científico é também uma tarefa nossa, né? Então a gente tem trabalhado um pouco no sentido de ver como é que se dá a comunicação do cão para o ser humano e até que ponto ela pode ser simbólica. E, finalmente, um dos temas que nos ocupa é o comportamento de preás, que são roedores, né? Parecidos com o porquinho da Índia. Então a gente tem feito um monte de trabalhos com Patrícia Monticelli, Nina Furnari, Suemi Tokumaru, etc. Nós temos feito uma série de pesquisas sobre a domesticação desses animais, certo? E uma pesquisa muito bonita que a Nina Furnari está fazendo numa ilha perto de Florianópolis, onde nós estamos estudando uma espécie muito rara de preá e muito específica daquela ilha, certo? Então, tudo isso é o que a gente faz. Eu tenho defendido sempre institucionalmente o estudo do comportamento animal e dessa abordagem biológica ao comportamento. Então, tem uma longa história de cursos dados, de palestras, de simpósios, a criação de uma sociedade brasileira de etologia, na qual estamos há bastante tempo, encontros anuais de etologia que a gente faz todo ano, certo? Já estamos no 28º e eu não deixei de participar de nenhum deles, né? Então, uma coisa bastante ativa. Contatos com o exterior são muitos. Eu sou membro da Associação Internacional, do Comitê Internacional de Etólogos, e programei aqui no Brasil, em Florianópolis, o primeiro encontro internacional de etologia, que veio em 2003, e tinha um aspecto simbólico que é interessante. Cada coordenador desse encontro oferece ou empresta ao próximo coordenador um quadro que data da época de Lorenz e Tinbergen, que foram os criadores da etologia. Então, um ato muito simbólico. Eu fiquei 1 ano com ele, um pouco uma taça de futebol. Então, isso foi muito, muito positivo. O que eu acho é que tem muito caminho ainda, certo? Não só tem muito caminho, tem muito para se estudar ainda. Eu acho que tem muita coisa, graças a Deus, tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que a psicologia no Brasil está chegando num momento de uma plenitude muito maior do que quando eu transpus as escadas do prédio da Maria Antônia, onde eu comecei a estudar. A psicologia está muito mais pujante. E eu acho, me sinto gratificado em ver que, de alguma maneira, eu tenho contribuído um pouco para que
uma visão mais ampla e interdisciplinar possa vigorar dentro da psicologia e que a gente possa ver o ser humano na sua diferença total em muita coisa dos animais, mas como parte de uma rede de vida que a gente não deixa de ter curiosidade em estudar.